Então, sem intervalos, sem mais delongas, como o Jorginho gosta de dizer, chamamos o nosso amigo Jorge Damas Martins para apresentar a exposição. O livro 6, chamado Crítica Ubaldiana à Heresia da Livre Consciência. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Amigos da TV Ibis, o nosso beijo, o nosso carinho. É muito bom estarmos juntos pelo meio de comunicação que também nos aquece, porque podemos chegar até vocês com as vibrações fraternas, com todo esse carinho que recebemos aqui do auditório. Então, queridos companheiros que estão nos ouvindo e assistindo na TV Ibis, o nosso beijo fraterno, e espero que a palestra seja realmente bem agradável. Nós vamos falar de um tema, esse mesmo que eu quero dizer, muito agradável, esquisito, muito bobo, muito infantil, podemos dizer assim, ridículo. Olha bem, querer tirar a liberdade do ser. E quando o sujeito quer ser livre, diz que ele é herege. E o Baldi vai te criticar isso porque ele não só vai passar pelas perseguições, tentando anular a consciência dele, como ele será e continua sendo um herege. Então fico já sabendo, né? Vocês são seguidores de um herege. Nós vamos falar sobre esses pontos aí. Deus e a consciência, revelação e livre consciência, condenação, o obediente silêncio, 9 meses depois, uma gestação, consequências para Pietro Baldi, consequências da igreja, logo consequências para o Baldi, consequências para a igreja. Nós vamos dar continuidade à palestra do Rony. É o destino, tá certo? E cada um vai colher aquilo que plantou. E, por fim, a mensagem maior, crística da verdade e da liberdade. Eu prometo a vocês também trazer de forma muito carinhosa, como um presente, várias fotozinhas de Ubaldi muito pouco conhecidas na nossa comunidade. Fotos que eu ganhei de presente quando estive com a minha esposa e alguns amigos aqui presentes, visitando pela primeira vez a Itália, lá em Foligno, quando a família Pietro Baldi nos doou essas fotos, lá em Foligno, 2007. Então, em alguns momentos da palestra, vocês vão ver, assim, retratos de Ubaldi bem diferentes. Alguns até com fotografia dele mesmo, porque ele estudou, fez curso de fotografia. Como também dirigia muito bem moto, ele era um herege. Gostava de moto, né? E era professor de piano. Tudo bem? Então, o primeiro ponto, Deus e a consciência. Aqui entramos logo direto no tema da queda espiritual. Deus, sendo amor, só poderia nos criar livres. O amor sugere liberdade. Não pode haver amor sem liberdade. A diferença de amor e paixão é que a paixão quer reter.
É aquele velha situação, você marca com a namorada, né? Um encontro, por exemplo, no cinema, e ela diz assim, hoje eu não vou poder ir, estou com uma dor de cabeça. Aí você fica muito chateado e resolve dar uma volta e encontra ela na fila do cinema de braço com o outro comendo pipoca. E aí você tem duas condições. Se você ama, você diz assim, tomara que ela seja feliz com esse outro e que tenha uma tarde maravilhosa. E se você é um apaixonado, vai falar, desgraçada, tomara que morra junto com ele. Muito bem. Então Deus, que é amor, só poderia nos criar para a liberdade. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nada pode ser trancafiado, tudo me é lícito, independente de que pela lei de causa e efeito, quando você foge do amor, nem tudo me convém, diz Paulo. Então não podemos ser marionetes de jeito nenhum, não podemos de jeito nenhum ficar com o nosso pensamento bloqueado. Cada um manifesta aquilo que o Balde chama de hierarquia de função, dentro da sua função, a sua potencialidade para a harmonia cósmica. Isso é a grande liberdade. E aí o livro dos Espíritos explica isso. E as consequências estão na nossa queda espiritual. Aonde está a lei de Deus? Em nós mesmos, na nossa consciência. E por que precisa então vir os missionários? Porque a gente esqueceu e porque desprezou. Aí é a queda. Então toda a heresia e as perseguições aos hereges é fruto da queda espiritual. É essa queda espiritual que nos tirou da nossa própria realidade. Repare, desprezamos. Se desprezou o amor, se desprezou a lei de Deus, a queda espiritual, né? Nesse exato momento você esquece, cria a doença do inconsciente. Então isso que a psicologia tanto estuda, que o inconsciente é a doença. Para que a gente se sinta melhor, por isso que você vai ao consultório. Para recuperar essa dicotomia, essa racha, essa quebra que te deu tudo aquilo que nós já vimos aqui em várias palestras. De onde eu vim, para onde eu vou, porque eu sofro. Que nada mais significa que caímos numa situação em que somos uma carta sem destino, sem saber o destinatário, sem saber o remetente. Então chegar a essa plena consciência demanda a plena vivência da integridade que está no amor, que está na liberdade, que é a verdade, que é a gnose, o conhecimento, que vai ser a nossa última apresentação na palestra. Mas então, se a gente é livre, e se você tem algo a contribuir, e se você tem interferências do mais alto, todos recebem interferência divina, porque o Pai nos ama, você pode, com a sua livre consciência, trazer uma revelação. E o Balde fez isso. E fazendo essa revelação, ele nos trouxe duas grandes obras. Ali está mais um retratinho do Balde, bem diferente, né? Muito bem. Ali nós temos duas grandes contribuições. A grande síntese e a ascese mística. Antes nós tivemos a grande mensagem que ele recebeu e no meio das duas, as noures. Mas essas duas obras caíram no olhar maldito da autoridade religiosa da época, principalmente na Itália, mergulhado num catolicismo, na época e ainda hoje bastante retrógrado. Então aí veio a condenação. E como foi essa condenação? Bem devagarzinho, item por item. Condenação do Santo Ofício, decreto da Suprema Congregação Sagrada do Santo Ofício. Gente, só ler isso mostra que não é tão ridículo. O cara acreditar numa coisa dessa tem que ser tão bobo, tem que estar tão vestido de palhaço, como até hoje eles se vestem, tão afastado da realidade, verdadeiro mico, diremos assim. Olha o título. Decreto da Suprema Congregação Sagrada do Santo Ofício. E saiu na revista Observatório Romano no dia 15 de novembro de 1939. Ali, há pouquinho tempo atrás. Ainda não tem 100 anos. Muitos aqui estavam vivos nessa época. Ou encarnados, para dizer melhor.
são condenados, eu vou parar de rir, são condenados 2 livros escritos por Pietro Baldi, quarta-feira, 8 de novembro de 1939, na reunião geral da Suprema Congregação Sagrada do Santo Ofício, os eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais, encarregados de zelar pelas coisas da fé e dos costumes, tendo ouvido o voto dos reverendos senhores consultores, condenaram e mandaram inserir no índex dos livros proibidos, 2 livros escritos por Pietro Baldi, cujos títulos são A Ascese Mística e A Grande Síntese. Condenação agora dada pelo Papa. E no dia seguinte, quinta-feira, 9 do mesmo mês e ano, o Santíssimo Senhor Nosso Pio XII, aí tem que parar. É muito bobão, muito ridículo. Porque quando a gente se refere a Jesus, pensa nas peças que a gente fala, Nosso Senhor, não é assim? Nosso Senhor Jesus. No máximo a gente fala, Nosso Senhor Jesus. Eles não querem só isso. Olha só o título que o cara dá para ele mesmo. Santíssimo Senhor Nosso Pio XII, Papa pela divina providência, na habitual audiência concedida ao excelentíssimo Senhor Assessor do Santo Ofício, aprovou, confirmou e mandou publicar a resolução dos eminentíssimos padres, apresentada a si mesmo, dada em Roma, Palácio do Santo Ofício, no dia 10 de novembro de 39, publicada no jornal, na revista, no dia 15. Muito bem, está aí o chanceler da Suprema Congregação. Essa condenação chegou ao Baldi. E o Baldi sofreu todo esse impacto nessa casinha deliciosa que ele morava aqui em Gubbio, num quartinho simples e bem gelado, onde ele escreveu muitas e muitas obras, principalmente o delicioso e extraordinário último livro que ele escreveu na Itália, dos 10 lá, que é Deus e Universo. Aqui nós temos o nosso querido Ferdinando, que foi ali sentar na soleira da casa, né, para relembrar esse momento, essa reflexão que o Baldi fez desses 9 meses de silêncio, mas sempre exigindo da igreja uma resposta, uma explicação para o seu caso. Aqui nós temos uma visão geral da cidade de Gubbio e aqui, melhor ainda, o local onde, numa dessas janelas, morava o professor Pietro Baldi. E aí veio o obediente silêncio. Nesse obediente silêncio, não podemos imaginar a imensa dor, né? A grande síntese mística saiu do seu mundo. Foi algo que ele interpretou como um bem para a humanidade. A humanidade respondeu com alegria. O mundo inteiro começou a publicar, né? No Brasil, já saía no Reformador, já saía em jornal popular, como no Correio da Manhã, já a Argentina estava publicando, correndo o mundo afora. Então, foi algo em que ele queria, como uma bênção, dar de esclarecimento para a humanidade e recebeu como choque, por essa contribuição, a proibição. Sofrimentos morais. A declaração de obediência, então, chegou a ele no Natal de 39, e ele começou, além de estar insistindo com a igreja, a obedecer. Ele tinha uma fé sincera. Na Itália só se era católico, né? O cristianismo que se conhecia estava na roupagem católica. E ele tinha uma fé sincera. E ele queria também o bem das almas, não queria fazer escândalo. E mais, se ele não queria fazer escândalo e tinha uma fé sincera, cabia, no caso, o respeito à autoridade. E o respeito à autoridade partia da seguinte ideia: sou cristão. E a forma de cristianismo, volto a lembrá-los, naquela época na Itália, é a forma católica. Não bastou. Não bastou ele ficar em silêncio e pedir esclarecimento.
A autoridade religiosa, principalmente o bispo de Gubbio, que fez a ponte, dizia: retratação. E ele continuava ouvindo a informação do bispo: tire do mercado as suas obras. Como? Comprar todo mundo de todo mundo outra vez? Dizer para as pessoas que estava errado? E ele começou a pensar: ou eu sou rebelde, não faço, ou eu sou também um traidor à autoridade religiosa, ao princípio do cristianismo, que ele seguia como seus familiares. E a resposta continua fria e dura: retratação. Não interessa se você vai ser traidor ou se você vai ser rebelde. Retratação. Diga que você está errado. E ele diz: retratar o quê? Mas aonde está o erro? Não tive o direito de saber. Não contaram para ele qual foi o erro. Estão tirados do mercado por causa de quê? Retratar o quê? E os que passaram a ter fé? Quanta gente deixou o materialismo e passou a acreditar em Deus? Quanta gente passou a ter consolo e conforto no coração? Continua a resposta fria: retratação da ideia de revelação. Você não é médio de nada, não recebeu nada de Deus, do plano maior. Retratação. Você não tem direito de dizer que recebeu nada do plano maior. Não recebeu revelação. Não posso dispor do que não é meu. Eu acredito perfeitamente na sua voz. E sei que ele é uma personalidade, apesar de estar em processo místico, unitivo comigo, sei que é algo maior do que eu. Sei que é força cósmica superior ao que eu chamo de minha personalidade. Não posso dispor do que é meu. Me foi dado. Eu recebi algo que estava além daquilo que eu pensava e entendia. Há erros? Ele pergunta. Quais? Eu não sei mentir. Eu não posso retratar, mentir para as pessoas, inventar. Eu não sei fazer isso. Não está na minha personalidade o ser mentiroso. Já venci isso há muito. Não sei fazer duas caras. Aliás, o Balde tinha uma dificuldade tremenda de conversar com as pessoas. Certa vez ele disse: porque quando eu converso com as pessoas, eu escuto dois pensamentos: aquilo que ela está falando e aquilo que ela está pensando. E quase sempre que ela pensa é diferente do que ela está falando. Nós somos mentirosos. Como falam as Escrituras, todo homem é falaz, só Deus ou a personalidade unida a Deus é veraz. Continua ele, e aqui é o mais grave, o mais sério. Eu tomo o Evangelho a sério. Não posso fazer assim. E aí ele continua exigindo retratação. E ele vai dizer o que foi que ele sentiu nesse momento, nesse período de 9 meses. Ele vai aqui deixar de forma nua, se despir para mostrar a chaga no coração de tudo aquilo que ele sentiu nesses 9 meses de obediência. Com a condenação do índex, a liquidação tinha sido sumária, sem nenhuma explicação no ato, que não demonstrava qualquer interesse paternal pela sorte espiritual do condenado. Se eu estou errado, e se o princípio de quem erra vai para o inferno, ninguém teve carinho por mim, ninguém teve paternidade, carinho, afeto, quase que um se dane, você vai para o inferno. Cabe à autoridade paterna maior dizer que você está errado e que nós estamos certos. Vê-se que o objetivo era afastar um perturbador. O balde como perturbador. E não iluminar um espírito ansioso de verdade. Me explique. Se eu errei, aonde eu errei? Quais foram as falhas?
A medida era friamente administrativa e burocrática. Por enquanto que você espera do coração, da religião, aquecimento no coração, carinho, afeto, havia só manifestação administrativa e burocrática. A ovelha extraviada só se transmitia a condenação, retratação e pronto. Ele continuou exigindo a explicação, mas nos fala a psicologia. Como é que estava a cabeça dele? Explica Carl Gustav Jung. A condenação moral não liberta, ela oprime e sufoca. O balde sufocado. A partir do momento em que condeno alguém, não sou amigo, não compartilho dos seus sofrimentos, sou um opressor. É inquisição, é ditadura. É pior que ditadura militar, que dá a dor tremenda do exílio. É ditadura de alma, é ditadura de coração, é ditadura de espírito. Você não tem direito a nada. A você é um inferno. 9 meses depois, de tanto que ele insistiu, guardando o silêncio, veio as explicações dadas pelo bispo com a cabeça do bispo, ou melhor, com a cabeça da igreja. E aqui agora nós vamos ver 2 campos opostos. O que o balde pensava na grande síntese e a sese mística e a cabeça da igreja, vinda pela cabeça do bispo. Erros da grande síntese, bispo no dia 14 de agosto de 1940. O cara tem que ser muito cara de pau para mandar uma explicação dessa que vocês vão ver aí. Primeiro ponto, a revelação. O teu primeiro erro e o teu maior erro foi achar que você recebeu alguma revelação. Ninguém tem direito a receber a revelação. É a igreja quem tem a revelação. E nós recebemos o Espírito Santo e pronto. Aquela pombinha boba. Espírito Santo. Aliás, a minha tia ficava apavorada na Tijuca, porque eu dirigia e eu fiz transplante de córnea, sempre tive ceratocone, então sempre fui um motorista bacana, como a lei manda, né? Sem enxergar nada. Então, a minha tia ficava apavorada que perto da igreja de São Sebastião, padroeira da cidade do Rio de Janeiro, eu muitas vezes matava bombinhas. E ela, ai meu Deus, o Espírito Santo, mais um. Essa minha tia, Maria Luísa, foi me criou. Mamãe morreu, eu tinha 15 anos, e foi ela, carinhosamente, aqui vai o meu carinho de amor por ela, né? E que ela me perdoe pelos Espíritos Santos. Mas disse o bispo, pensai que caos haveria nos espíritos se a qualquer indivíduo fosse lícito impingir-se como termo de uma revelação ou inspiração divina. Seria um caos se todo mundo recebesse a revelação. E você é um a mais. Não interessa de ver o fruto pela árvore. A árvore é boa, o fruto é bom. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Não é que qualquer um possa receber a revelação. Pela lei divina, qualquer um pode receber. Mas como você faz? Examinai, diz João na sua epístola, se todos os espíritos vêm de Deus. E como você examina? Pelo fruto da árvore, como acabamos de ver na palestra que nos precedeu. Se o fruto é bom, a árvore é boa. E isso demanda exercício, isso demanda estudo, isso demanda leitura, isso demanda esforço. Mas isso é muito saudável, diz a psicologia. Não tem nada de estranho nisso. E a própria psicologia agora não pensa amarrada dentro da igreja. A psicologia é ciência. E ela fala que o balde era saudável, diz Jung. A própria igreja dificilmente teria chegado ao que é se o Filho de Deus, Jesus, tivesse permanecido um fariseu respeitador e observante fiel da lei. Se eles dissessem nada de fazer cura no sábado, e Jesus disse, está certíssimo. Nada de tirar os vendilhões do templo, está certíssimo. Seria um bobãozinho. Num corpo fluídico fajuta. Completamente ilógico.
Imagina se Jesus fosse obediente. Nós estaríamos seguindo quem? Anás, Caifás. Esses são inteligentes, pô. São os que mandaram. Aliás, a gente segue quem vence. O homem é a ovelha. Ainda estamos muito atrelados à máquina que puxa os vagões. E como diz muito bem Pietro Baldi, no capítulo chefe do livro Problemas Atuais, interpretando Maquiavel, precisamos de liderança. E se o Cristo não fosse líder, a igreja não estava onde que estava. Não seria a igreja do cristianismo, e sim do caifásismo. Outro erro. Os principais, nós vamos ver, eu sempre vou botar essa frase, o outro erro é a ideia de Deus. Você falou em panteísmo e imanência, e diz a igreja, se alguém disser que é uma e mesma substância ou essência de Deus e de todas as coisas, seja condenado. Deus está em tudo, é imanência. Mas Deus transcende tudo, não é panteísmo. Deus está além de tudo. Tudo parte de Deus por ser da substância divina. Mas quem fala isso é condenado. E não é só imanência, tem um outro lado da transcendência. E não é panteísmo. Panteísmo, se ele dissesse, Deus é a matéria. O Baldi e a Grande Síntese fala, Deus é a matéria e transcende a matéria, vai além da matéria. Isso é a transcendência junto com a imanência. E não é panteísmo. Mas se fosse daí, condenar por quê? Quem tem autoridade para condenar alguma coisa, se eu quiser ser panteísta, eu vou ser, e daí? Cada um vai ter que pagar pelas suas obras. Que é isso de alguém ter autoridade para legislar sobre os caminhos evolutivos de cada um? Outro erro, o que você escreveu sobre a criação. Por quê? Porque tudo veio do nada, e não da mesma substância divina, ou de Deus. O nada criou nada. O nada não cria nada. O nada, o máximo que pode ter feito é o bispo de Gúbio. Meu Deus! Nem isso. Para ele poder escrever isso tudo que ele escreveu, ele não é um nada. Logo, não tem cabimento. O nada não cria nada. Não tem fundamento científico e nem filosófico. Porque o zero não zera nada se não tiver um que o defina, ou para menor ou para maior. Também a ideia de conhecimento de Deus está errado, diz o bispo. Você diz que a gente conhece Deus pela intuição, você conhece Deus pela razão. Ah, então é com a nossa cabecinha pequenininha que a gente deve entender Deus. E a gente chega, inclusive, para o padre e fala assim, mas como explicar a morte da minha mãe? Como explicar o meu filho que nasceu com leucemia? Como explicar? Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. E vai a razão explicar uma coisa dessa. A razão que funciona do berço ao túmulo. Daí o Baldi dizer, precisamos, por purificação, por evolução, criar um novo instrumento de análise para que não se veja as coisas de forma superficial como a razão. Ou como diz as Escrituras, lá no Gênesis de Moisés, no capítulo 3, quando houve a queda de Adão e Eva, rastejando, comendo o pó da terra. Mas sair da bidimensionalidade da razão para chegar à visão volumétrica da intuição, para se ter uma ideia de conjunto. Sem desenvolvermos esse novo instrumento, não vamos poder nos aproximar do conceito de Deus. Errado, condenado. Deus se percebe pela razão. No fundo, aqui é um combate à mediunidade. Como diz o próprio livro dos médiuns de Allan Kardec, a intuição é a fase mais evolutiva da mediunidade, e de forma consciente.
Outro erro, o conhecimento dos mistérios. E no conhecimento dos mistérios diz assim a igreja: a revelação divina, na revelação divina há verdadeiro e próprio mistério. Não adianta querer fugir. Existe mistério e acabou. Ora, existe mistério hoje, mas amanhã, eu vos enviarei um Consolador, que falará de mim mesmo e que explicará tudo aquilo que não podeis compreender agora. Mistério. Até Jesus está errado. É mistério. Eu mesmo fui no Egito para tentar explicar o mistério lá da esfinge. Descobri o mistério da efígie, vi que não é tão complicado assim. Me deparei com outro mistério, vocês vão ver agora na próxima palestra que nos segue. E a gente nota que, em parte, o bispo tem lá a sua razão. Mistério. Mas, no entanto, eu lembro para esse mistério. Jesus manda: amai o próximo. Outro erro, a ideia do sobrenatural e do mistério. Existe milagre. Existe sim milagre na lei, na vida. Os milagres podem ser feitos. Mas a grande síntese quer dizer que o milagre é aonde não chegou a nossa ciência. E se eu pesquisar, eu vou ver que o milagre é a lei divina. Não. Jesus fez milagre e pronto. O santo faz milagre e pronto. Você não faz. Fica quieto e me obedece. Então, o milagre da vida que nós acabamos de ver aqui, né? Que na ontogênese nós vemos a filogênese se multiplicar, ou se repetir e se desenvolver. Errado. Quando a ciência já entendeu que isso não é um milagre. Existe uma técnica, uma ciência que hoje nós descobrimos, da geração, da gestação, da multiplicação, da ontogênese, da filogênese. É milagre. Outro erro, o que você falou sobre a Trindade. Você falou em matéria, energia e espírito. Mas o certo é um só Deus em três pessoas iguais e distintas. Pessoas, porém, não modos de ser, espirituais. Não matéria e energia, coeternas, não evoluindo de uma para outra. Então, o conceito de matéria, energia e espírito, e pensar nisso como trindade, está errado. Mas é o início do Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. E nada do que foi feito sem o Verbo. Trocando, no princípio era Deus, Deus é Espírito, diz Jesus para a samaritana. O Verbo é a ação, é a energia, é o movimento, é a palavra. E a carne é a matéria. E o Espírito é luz, diz João, na sua primeira epístola. No capítulo 1, versículo 5, Deus é luz. Então no princípio era luz. O Verbo estava na luz. O som, a energia era a luz. E a energia se fez matéria. E a fórmula sábia de Alberto Einstein. Energia é igual a matéria vezes a constante da luz ao quadrado. É o início do Evangelho de João. Errado. O certo é que Jesus é Deus. E juntamente com eles existe o Espírito Santo. São três iguais. Cada um num lugar. Ou não, você está tudo errado, Jorge. São três, pronto. Mas não dá para eu entender. Obedece. Obedece. É uma confusão tremenda. Porque o Pai mandou ele mesmo, que nasceu como filho, e que ouviu o Espírito Santo, que é ele mesmo. Ele ouviu ele mesmo. E ele mesmo falou para ele mesmo: escutai-o, que ele é meu filho. Disse lá no batismo de João: escutai-o, ele é meu filho. Ele disse para ele mesmo, que era o pai dele que mandou ele. Mas depois o pai vazou e deixou ele na cruz. E ele: pai, por que me abandonaste? Porque eu estou abandonando eu mesmo. Uma confusão.
você está errado. Cala a boca, tu não entende nada. Outra ideia que você tem errado, o balde. Esse negócio de que toda religião é boa. Tira isso da cabeça, meu filho. Não existe outra religião boa a não ser a nossa. Uma só e verdadeira religião, a cristã católica. Esta mesma que fazia essa gracinha aqui, ó. Botava as pessoas assim, ó, nesse negócio assim redondo, girava assim a pessoa assim, e perguntava, você é católico? Ele, eu sou católico. Que nem a KGB, o FBI, quando veio aqui no Brasil, foram lá para pegar lá o coelho, né? Tinham 2 horas para pegar o coelho, e a polícia brasileira pegou o gambá, né? Deu uma surra no gambá, o gambá logo disse, eu sou o coelho, eu sou o coelho. Então o cara apanha dessa forma e pergunta, qual é a tua religião? Aí tem uns camaradas como o Simão lá do livro, como nós vimos aqui, não fala nada. Mas esses morrem. Ou então, ó, a melhor religião é a católica, lá, ó. Bota a pessoa na fogueira e diz assim, sua alma vai ser purificada. Mas, diz a psicologia, a ciência sempre se debatendo com as loucuras arbitrárias da religião. Por que Buda, diz Jung, não teria tanta razão quanto Cristo? Por que só o Ocidente tem a verdade e tudo aquilo que vem do Oriente, mais antigo do que a gente, também não tem a sua verdade? Outro erro que o bispo disse, engraçado, tudo numa vez só, tudo no dia 14. Ele conseguiu num dia só fazer uma besteirada imensa. Escrever tudo isso num dia só. Não é a divina substância. Primeiro, a alma não é substância divina. Foi criada por Deus, mas não é substância divina. Não é eterna, juntamente porque é criada. Ela começou num determinado momento. E quase sempre a ideia começou na hora do nascimento. Na hora do nascimento, Deus fica andando tudo para a maternidade, criando uma porção de criancinha, de alma. Ele cria a alma, ele chora e a alma entrou. É isso. Ou vai dizer que não é isso que a gente aprendeu no catecismo? Meu Deus, vou tirar isso da minha cabeça. Outro ponto. A alma não é pré-existente. Não existe reencarnação. Para com esse negócio. Não existe reencarnação, porque a alma existia antes. Começou ali, na hora, Deus fez quando ela chorou. Outra coisa, esse negócio de dizer que primeiro pecou no céu e depois veio aqui habitar corpo humano, que houve a queda espiritual, esquece. Mas lá não está na Bíblia do Adão que estava no Éden, no paraíso, esquece. Eu estou dizendo, silêncio. A reencarnação, diz ele ainda numa frase assim, cheia de sabedoria, a reencarnação é insustentável. Como explicar um debilóide sem a reencarnação? Tá certo? Porque se a alma é feita naquela hora, Deus fazia aquilo. Uma alma assim, que pensa assim, naquela hora. Agora, se já fez um tempão, o sujeito veio se destruindo, a gente entende o bispo. Agora, se não, fica complicado. Mas diz o balde, uma outra foto aí, bem diferente das que a gente conhece, né? Diz o balde sobre a heresia, olha lá. A igreja é a única intérprete dos textos sagrados, a única que recebe e transmite o pensamento de Deus, a única depositária da verdade. Se ela é a única depositária da verdade, quem pensa diferente é herege. Se surgem outros intérpretes, então nasce o conflito. E entre eles e a autoridade representante de Deus, conflito. Conflito é heresia. Nasce a heresia, o cisma, a cisão, que extirpa uma parte do corpo da igreja. O balde então sairia fora da igreja, colocando-lhe em perigo a igreja, o poder baseado na unidade do grupo. Unidade do grupo é todo mundo pensando igual ao bispo. Então, nesse exato momento, ele é extirpado
porque ele é um herege. E aqui, gente, vem algo interessantíssimo. Que a gente fala assim de o balde é um herege. Tá certo? Ele não se moldou a isso. E quando ele não se moldou a isso, depois desses 9 meses de expectativa, ele mesmo diz, fala ele, sempre na linguagem pessoal, né? O autor, o balde, não obedeceu. E por que ele não obedeceu? A voz da consciência foi mais forte do que a da autoridade. Está no Erro, um destino seguindo Cristo, no capítulo 12. Então a voz da consciência, aonde está a lei de Deus? Na vossa consciência. Eu me dou o direito de pensar. E se eu tenho que ficar herege, se eu tenho que ir para a cruz, se eu tenho que ser condenado, se eu tenho que ser excluído do corpo da igreja, que o seja. Mas a minha consciência é maior do que a da autoridade. Isso que se espera de todo baldiano. A minha consciência tem que ser maior do que tudo aquilo que querem me impor. Porque afinal não é o que nenhum orador aqui disse, e sim o que passou pelo crivo da minha razão. Ninguém vai perguntar, porque você ouviu o Jorge, porque ouviu o Crispim, porque ouviu o Gilson, o Rony. É o que você pensa. Cada um é responsável pelos seus atos. Como anda a sua consciência? Ninguém tem autoridade perto da sua consciência. Nem o balde. Eu errei porque o balde falou. Azar. Ninguém está aqui para seguir Pietro Baldi. Ou somos seguidores do balde. O próprio balde diz, não façam isso. Não façam isso. Por favor. A minha visão é de universalidade e imparcialidade. Não quero criar movimento nenhum, igreja nenhum. Não sejam meus seguidores. Sou apenas um irmão que colabora com amor, com uma doutrina, com um pensamento, para que a gente reflita e busque por nós mesmos o nosso caminho. Então ele era um herege. E aí é muito legal, muito bacana. Eu quero trazer para vocês uma foto que eu ganhei em 2007 da família de Ubaldi da Itália. E vocês vão ver o Ubaldi com a sua mulher lá em Roma, onde que ele morou, com a esposa, mostrando-se um verdadeiro herege. Era um dia de carnaval em Roma. E está aí a Maria Antonieta e o professor Pietro Baldi, como diz por trás da foto, ele vestido de dama e ela de homo. É muito legal ser descontraído, ser alegre, ser o que é, tá certo? Somos do mundo. Ser herege é muito bom, gente. Muito legal. Muito triste é ser cabestrado. Muito triste é ser amarrado. Mas, continuando, já nos lembrou, dias depois, o reformador da Federação Espírita Brasileira, na página do Guilherme Ribeiro, tradutor de Kardec, tradutor de Rustem, tradutor de Ubaldi. Recebemos a informação de que a grande síntese e a ascese mística foi condenada pelo índex. Devo prevenir nossos irmãos espíritas, em pleno século XX, que se conservam dentro da Idade Média. Agora é para a gente, porque nós estamos aqui de papo com a igreja, mas nós, espíritas, somos muito responsáveis. O Guilherme Ribeiro já alertava e lembrava, com a autoridade de conhecedor de Kardec, de Rustem, de Ubaldi, tradutor. Não vamos cair na Idade Média. Infelizmente, caímos. Não a Federação Espírita Brasileira. Não foi ela que trouxe Pietro Baldi para o Brasil, e sim uma associação que ligava Campos a São Paulo. Mas o próprio Baldi fez questão de, vindo aqui, visitar a Federação Espírita Brasileira, escrever no livro de ouro, quando recebeu de presente o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que na Europa ele não viu nada similar à grandeza da Federação Espírita Brasileira. Catolicismo e imobilidade. O que aconteceu por causa dessa condenação? O que está por trás disso? É uma grande imobilidade. O erro não está nas verdades reveladas, mas em haver transformado a sua natureza absoluta e eterna em imobilidade, que é
recusa a evolução, a maior lei da vida, a ascensão em direção a Deus. Porquanto, a crise não é das verdades reveladas, mas da instituição, que para fins terrenos pretende reduzi-la a um estado de quietismo. Parar, frear, inércia. A história mostra-nos que pode morrer a religião, mas não a religiosidade. E o Balde era religioso, a religião está morrendo, mas a religiosidade, principalmente a baldiana, continua. Quais foram as consequências dessa condenação para o professor Pietro Baldi? Primeiro, foi uma propaganda editorial. Em primeiro lugar, não se pode negar que ser catalogado no índice constitui, no passado, um grande meio de propaganda editorial, potente e gratuita. Muito obrigado. Muito obrigado. E mais ainda, a condenação deve à obra, o seu impulso editorial no estrangeiro, onde se pode desenvolver definitivamente, Desse modo, o mundo se serviu do índice para os seus fins utilitários. É como o Baldi diz, o mal é escravo do bem. O mal dança sempre. Ele sempre perde. E foi uma vantagem. Só isso? Não. Também teve um efeito salutar na própria personalidade do Baldi. A condenação produziu ainda outro efeito salutar. Ela obrigou o autor a aprofundar seus pensamentos, a intensificar seus controles para assegurar que está com a verdade, a potencialidade de sua espiritualidade, a fim de superar os obstáculos e resistir os ataques. Enfim, a condenação funcionou como resistência a vencer para avizinhar-se mais ainda de Cristo, também pelas vias da razão e da ciência, segundo novos princípios. Obrigado, índice, porque você me ajudou a me aproximar de Cristo. Fim e objetivo da minha missão, fim e objetivo da minha obra, fim e ponto final do último livro que escreverei. Já diz o nosso querido Chico Xavier. Eu tirei isso do Reformador, a carta com a letrinha dele. O adversário sempre tem um bom trabalho de estimular e melhorar tudo quando estamos voltados para o bem. O adversário estimula, ajuda, sempre que a gente está voltado para o bem. Aí nós vemos o Chico dando beijinho. E para pessoas experientes em fotografia, como o nosso Luiz Mar, você sabe, Luiz Mar, que essa foto do Chico Xavier, ele não está assim, ó. Ele estava com o rosto virado. Aí o repórter, na hora que tirou a foto, só pegou de frente, não pegou de lado. Ele estava dando beijinho no ombro. O Baldi não, o Chico Xavier. Estava dando beijinho no ombro. Se você me condena, eu vou vender muito livro. Se você me condena, tá certo, eu vou me aproximar de Cristo. O tiro saiu em favor do Baldi. E nós vamos ver que quem vai morrer é a igreja. E aí está mortão. Porque, inclusive embalsamado, o João 23, ele vai querer dar um avanço na igreja. E o João 23, diferente do Pio XII, que condenou o Baldi, o João 23 falou, vou ser moderno. Vou fazer o Concílio do Vaticano II. E o Concílio do Vaticano II, esse é o segundo, não é igual ao primeiro. Nós vamos para frente. E o Baldi vai fazer uma análise e vai mostrar quais são as consequências para a igreja. A igreja é a maturidade dos fiéis. A igreja usou os métodos de opressão por toda a Idade Média. Hoje, quando estava acontecendo o Concílio do Vaticano II, em 1961, que, pela maturidade mental dos fiéis, tais métodos se tornaram contraproducentes. E se compreendeu que, dadas essas novas condições, a fé não se afirma oprimindo, mas convencendo. Agora eles compreenderam. Mas de 39 para 61 tem um tempinho. A igreja abandonou a técnica dos anátemas e condenações, concedendo no último concílio maior liberdade e consciência. O Concílio II do Vaticano diz o seguinte, agora tudo está mudando, diz o Baldi. O período dos anátemas parece ter acabado com o concílio. A congregação do Santo Ofício mudou de nome,
tornando-se uma entidade com funções e setores, das quais destinado à censura de livros, apenas uma parte, funcionando na prática o menos possível e existindo apenas em teoria. Está perdendo a força. Continua o Baldi. De um tempo para cá, o índice se condena cada vez menos. Depois da edição de 1948, o Baldi foi condenado em 1939, e o Allan Kardec, em 1864, em 1º de maio de 1864, depois apareceu só um folheto em 64, ainda tinha ditadura, né? Principalmente aqui no Brasil e lá também, mas só condenou 14 nomes. Antigamente as listas eram enormes. Eis uma função que, em silêncio, sem ser notado, vai se apagando. Foi o caso de 83, quando acabou o índice, mas o Baldi já tinha desencarnado. Em 83 eles acabaram com esse negócio. Já era tempo. Estava engraçadinho demais. Consequências espirituais para a igreja. O resultado de tudo isso foi a formação de um hábito agora inveterado, o desinteresse pelos problemas religiosos, reduzidos a ritos e práticas exteriores. Não estamos nem aí, ninguém está aí, cada um faz o que quer. A igreja perdeu a força. Como reanimar uma fé adormecida? Educar em sentido oposto ao de uma religião formal de rito, reconstruindo no lugar dela outra de convicção e paixão, de amor que aquece. Como se resolve o caso de condenações que até ontem mandavam para o inferno os atingidos? Um belo dia a igreja atualiza e tudo cancela. E os que foram para o inferno? O inferno não é eterno, pode tirar? Mas poderá esse cancelamento ter efeito retroativo perante o inferno eterno? Isso é o Baldi pensando. Aí é o caso do Galileu, que aconteceu depois da desencarnação do Baldi. Quer dizer, o caso do perdão do Galileu. Quer dizer, o caso que a gente não entende de Galileu. As descobertas de Galileu, ele desencarna em 1642, evidenciaram o sistema heliocêntrico. Por isso, ele foi chamado à Inquisição sob acusação de heresia e obrigado a se retratar. Em 1980, logo depois da desencarnação do Baldi, João Paulo II ordenou um reexame do processo, o que acabou por eliminar a resistência do Sol se detém, a revelação copernicana. Galileu foi perdoado em 31 de outubro de 1992 e foi tirado do inferno, o inferno deixou de ser eterno e está uma confusão do diabo. Aliás, não é mais do diabo, porque o diabo está perdendo a força, porque agora tem um cara que manda no diabo, que é João Paulo II, e diz, me traga o cara de volta. E ele veio, Galileu. E tudo por causa da passagem lá do livro dos Juízes. Quando Josué diz, sol para, o sol parou. Galileu falou diferente. Josué está certo, Galileu vai para o inferno. Como? Para o sol? Levam 400 anos para pensar nisso. E aí eu estive lá em Pisa, eu fui com os amigos da Aliança da Fraternidade, aqui nós temos a nossa Vaninha. Cadê a Vaninha? Ela está aí? Estava me vendo? Cadê ela? Ih, sumiu, vazou. Ah lá, está com vergonha. Ah lá, Vaninha. Aí ela foi que tirou essa foto minha aqui, eu estou tentando destruir a Torre de Pisa, porque eu sou a favor da igreja contra Galileu. Porque lá que ele foi fazer essa pesquisa, mas não deu certo. Então, nós temos aí que tudo passa, tudo flui. Ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes e nada dá para mudar o impositivo da lei. Então, o Baldi fala, o que o Concílio do Vaticano viveu foi uma superficialidade. O Concílio do Vaticano II não abordou senão questões de superfície. Parece que também ele estava de acordo com o mundo. Era mais uma instituição do mundo que considera melhor não tocar em problemas de substância, ficar na superfície. Mas o que pode a igreja fazer?
se perante perguntas mais simples não sabe dizer nada de positivo, recebendo ou esperando resposta da ciência materialista até onde ela condenava essa ciência. Agora quem dá resposta é a ciência. A gente segue a ciência. A gente não obedece mais nada da igreja. Ela perdeu a sua força, já era, passou. E ela não sabe responder nada. Mamãe morreu por quê? Meu filho nasceu com leucemia por quê? Não obedece. Ainda mais. Ninguém acredita nisso. Por isso que aquela enxurrada de gente procurando Pietro Baldi, por isso, o Chico Xavier, por isso essa quantidade de gente aqui para ler Pietro Baldi, para estudar Pietro Baldi. Antigamente, diz o Baldi, a religião era tudo. Hoje ela se retrai, sempre mais, e perde terreno perante o Estado e a ciência. Para resolver problemas mundiais é o Estado que resolve. Pergunta se é a América, pergunta se é a Alemanha, ou a ciência. A igreja está lá, ela não sabe responder mais nada. Agora, 10 dias atrás, estavam discutindo se a mulher deve ser diaconisa, não sacerdote. Aliás, fizeram questão de dizer, bem claro, uma autoridade religiosa. O Papa Francisco não está tentando colocar a mulher como sacerdote, não pode botar a mulher como sacerdote, por quê? Quem disse isso? Se está lá no Gênesis, Moisés, no capítulo 1, versículo 26, quando Deus o criou pênis e vagina. É criação divina. E está assim no original, é a tradução confusa grega que criou macho e fêmea. No original está pênis e vagina. Por que fazer discriminação? Desde quando? Desde quando? E está aí o Emmanuel a nos lembrar. Ora, obedeça à mulher, porque Deus quer o que a mulher quer. Mas o Emmanuel também é um herege, que veio por um médium chamado Chico Xavier, que é herege. Gente, por favor, com relação a essas palmas, eu sou um herege, estou falando isso porque eu estou fazendo 34 anos de casado agora, nesse fim de semana, e eu tenho que fazer isso para agradar a minha mulher. Entendo a minha situação. É uma situação, realmente, estou acuado. Mas continua o Baldi. O Concílio do Vaticano II não abordou senão questões de superfície e não as mais difíceis de superar, porque no passado a Igreja se aventurou e se comprometeu com afirmações definitivas, agora empenhadas em manter, ainda que pense não ser mais racionalmente aceitável. Mulher não pode ser sacerdote, o padre não pode casar e fica essa pederofilia tremenda, a esse desacerto espiritual, tá certo? E aí não sabe responder nada. Mas, e aí me coloco ainda um papa argentino jesuíta vestido de franciscano. Veja. Aí vocês poderão dizer assim, mas a igreja está melhorando muito. Melhorando em quê? Porque ele está sendo mais mansinho na fala? Ou é inteligência jesuíta? Ou nós vamos bancar mais uma vez os bobos de acreditar em quem sempre mandou todo mundo para a Inquisição e que até agora não resolveu o problema da existência humana e não tirou a grande síntese, a sese mística do índex? Qual é? Raciocine. Fica a mídia falando isso tudo e a gente vai atrás. Lembre que quem inventou para botar o nome dele de Francisco foi um brasileiro que já foi expulso porque estava mexendo com um banco que era considerado de roubo, o Banco do Vaticano, e que agora o cardeal não está mais no poder. Aí você diz, mas você está sendo duro. Estou sendo duro também com os espíritas, porque diz Golão Ribeiro, não vamos ser da Idade Média. E fomos da Idade Média. E tiramos a casa de Ubaldi, e o colocamos na rua. E quem errou mais? Os espíritas, do que em relação à Igreja Católica. Muito mais a gente. Porque, afinal, o que nós recebemos do Consolador não justifica uma atitude anticristã. Fechando a palestra, diz o Baldi, o Concílio do Vaticano II ficou mesmo na superfície. Já foi muito haver compreendido que a fé não se propaga pela imposição.
Foi o máximo que ele conseguiu fazer e não explicou nada, absolutamente nada. Então, o concílio não apresentou divergências doutrinárias tão agudas e comuns como ocorria no passado, porque quem apresenta divergências é condenado, vai para o índex. O tempestuoso período das heresias parece ter acabado. Em questões de fé, não se eleva mais grito nenhum. Tudo fora da igreja. Chico Xavier fora da igreja, o Balde fora da igreja, e já era assim. Francisco de Assis fora da igreja. Vocês chegam lá na igreja de São João de Latrão, São Francisco está do lado de fora. E quando abre a principal porta de São João de Latrão, que é onde moravam os papas na época de São Francisco, Francisco está do lado de fora. Venceu batalhas a igreja, mas está perdendo a guerra. O catolicismo, que conseguiu tornar-se independente do judaísmo, superando na sua viagem de 2000 anos tantos obstáculos, calando a boca dos gnósticos, matando os arianos, fazendo cruzada contra o Islã, criando a Inquisição para matar os cátaros, matando na noite de São Bartolomeu os protestantes. O catolicismo agora está em crise bem maior do que essas outras instituições, diz o Balde. Logo, o que está acontecendo com ele? Ele está na paz do cemitério. Explica o Balde. Os tempos mudaram? Os perigos que em outras épocas ameaçavam a fé já desapareceram? O concílio decorreu numa atmosfera de normal administração, sem conflitos de base no terreno espiritual? Isto pode parecer um estado de segurança, finalmente alcançado, com definitiva eliminação do erro. Pode parecer, que nem Denorex, parece, mas não é. Mas esta pode ser a paz do cemitério, no qual está sepultada a espiritualidade apresentada pela igreja. Logo, seguir quem? A verdade ou a mentira? Manter a consciência firme nos seus princípios? Ter a liberdade de consciência ou se deixar levar? É a frase do mestre. Conhecereis a verdade, ela vos fará livres. O Cristo que ama, o Cristo que perdoa e que nos erros mais absurdos dizia: vai e não erres mais. E, aliás, não há nenhum outro motivo para chegarmos diante de um pecador do que dizer como mestre, mesmo para uma adúltera: vai e não erres mais. E se ela errar? Perdoa 77 vezes, vai e não erre mais. E se ela voltar a errar? Vai e perdoa. E se ela errar? Vai e perdoa. Não há outro direito para o ser humano. Aliás, diz Francisco de Assis para o ministro da ordem franciscana: que ninguém saia da sua presença sem o seu olhar de amor e de perdão. E se ele ainda errar 1000 vezes diante de ti, ame-o mais do que a mim mesmo. Porque esse é o Cristo de braços abertos, que ama e nos convoca, nos apela para assumirmos como cidadãos do terceiro milênio. Pasmem, nós estamos no terceiro milênio. Não podemos subjugar a nossa consciência diante de absurdos externos. Somos responsáveis por nós mesmos, construtores de nós mesmos, e unidos por amor construímos a grande civilização da qual nós somos patrimônio. Recebemos como patrimônio, como herança, esta obra abençoada que é a do professor Pietro Baldi. Esse Cristo de amor nos convoca para a liberdade. Conhecereis esta verdade e ela vos fará livres. Cristo tomado de amor. Cristo completamente diferente do que os condenam, dos que condenam, dos que oprimem, dos que sufocam, os que psicologicamente querem matar e sufocar a alma. Cuidado com esse, diz o Cristo, com esse que pode matar a alma. Reis, heróis, juízes, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória,
comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram, fremindo, arrojados, insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem, que ilumina e socorre, e brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandece o mundo, é sempre o excelso Rei do amor, que nunca morre. Muita paz, me inclua nas orações. Benzinho, meu amor, todas essas palmas são para você, tá? Me incluo nas orações de vocês, tá? E vamos também não deixar de incluir o bispo nas suas orações. Muita paz. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org